Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando sequência ao nosso conteúdo em disciplina de cálculo de reatores químicos. Hoje a gente vai dar uma olhada na parte de efeitos térmicos em reatores, iniciando aí com o reator batelado. Antes de iniciar a discussão do comportamento do reator batelado em específico, precisamos entender a natureza do problema associado aí com os efeitos térmicos em cálculo de reatores. A primeira coisa relevante é que, apesar de muito utilizadas, as operações isotérmicas de reatores têm uma aplicabilidade bastante limitada aos sistemas de medição e acompanhamento de dados cinéticos. Normalmente, quando a gente trata de reatores que operam em escala industrial, a gente se aproxima aqui do que a gente conhece como operação em forma não isotérmica. Quando a gente trata de troca de calor em reatores, eles basicamente podem operar dentro de dois limites teóricos e operacionais, que são os limites isotérmicos, onde a gente tem a máxima troca de calor possível, e o adiabático, que é aquele processo que ocorre sem troca de calor. Dentro desses dois extremos, a gente tem um modo de operação caracterizado como um regime não isotérmico. Ele é um regime que permite troca de calor, essa troca de calor ocorre dentro do nosso sistema até um certo grau de extensão. A extensão dessa troca de calor é relacionada diretamente com a capacidade do sistema de troca térmica implementado no sistema reacional, e por isso esse é o modo de operação mais comum quando a gente fala aí em operações em escala industrial. Para representar graficamente os comportamentos da temperatura em função aí da característica do reator, vamos considerar uma operação de um reator em regime tubular, um reator PFR, que opera uma reação que ocorre com liberação de calor, ou seja, uma reação exotérmica. Se a gente acompanhar a variação da temperatura como função do comprimento do nosso reator, o regime isotérmico, que é o regime que a gente estudou na nossa primeira unidade, teria uma caracterização similar dessa linha pontilhada. A gente teria uma temperatura uniforme ao longo de todo o comprimento do nosso reator. Em outro limite, a gente teria o reator que opera em regime adiabático. Esse reator teria nenhuma troca de calor ao longo da operação e a temperatura subiria aqui ao longo do comprimento do reator em decorrência da liberação de calor devido à reação química que está ocorrendo dentro do nosso reator PFR. No outro extremo, nós temos o reator não isotérmico, que seria aquele reator que tem aí a característica de operação mais próxima do regime industrial. Nele, a gente teria uma camisa retirando calor e a reação liberando calor simultaneamente. Isso vai ocorrer até o ponto máximo aqui, onde a gente teria a temperatura máxima de operação desse reator. Tá? Essa temperatura máxima é o ponto onde a sua camisa de operação reacional começa a ser capaz de retirar mais calor do que a sua reação está liberando dentro do seu reator. Nessa porção que vai desse ponto inicial até o ponto de temperatura máxima, a gente tem as maiores taxas de reação. Por quê? Porque aqui é a região de maior concentração inicial de reagente, a região de maior taxa. Por isso, nesse comprimento aqui, ó, L, a gente tem um regime operacional aí onde a gente tem maior liberação de calor do que retirada de calor. A partir desse ponto da temperatura máxima, a gente tem aí uma capacidade de retirada de calor do nosso sistema da camisa superior ao calor liberado aí pela reação química que vem acontecendo. Devido a isso, a gente tem aí o regime caracterizado como não isotérmico em sua essência. Observe que a gente consegue aqui, em muitas situações, chegar em temperaturas até muito baixas, né, até inferiores aí do que a temperatura de operação inicial, claro que em um regime mais estendido, né, onde a taxa de reação teve valores muito próximos de zero dentro do nosso reator tubular. Se a gente considerar que o nosso reator que esteja operando em condições não isotérmicas ou adiabáticas, ele tenha um balanço material, a partir desse ponto, o nosso balanço material passa a precisar ser escrito também como uma função da temperatura, tá? E essa função da temperatura está incluída aqui dentro do termo da taxa através da constante cinética K, assim como a gente conhece já os equacionamentos que a gente estudou na unidade 1. Para esses casos agora, as expressões da taxa precisam conter essa variável independente de temperatura
E o balanço material passa a não ser possível de ser resolvido de forma isolada. A gente precisa resolver o balanço material simultaneamente com o balanço de energia. Só assim a gente consegue resolver esse tipo de problema. Passando para o termo de balanço de energia, vamos considerar que a gente tem um reator genérico apresentado nessa figura abaixo. A primeira coisa que a gente vai considerar é que a gente tem uma entrada aqui, caracterizada por essas condições de entrada aqui, de temperatura, vazão máxima, pressão, volume e energia interna. Com essa altura de entrada, nesse reator a gente tem um trabalho de eixo e um calor aqui sendo exercido sobre pelo reator. Aqui a gente tem as condições de saída das mesmas variáveis de entrada que a gente está considerando e a respectiva altura de saída. Se a gente considerar esse termo e aplicarmos a primeira lei da termodinâmica a esse reator, a gente pode escrever esse equacionamento aqui, tá? Que o calor menos o trabalho de eixo mais os trabalhos aqui de expansão são iguais aí a energia na saída mais a vazão máxima da saída, da altura vezes o termo de gravidade, mais 1 dividido por 2 a velocidade da saída dividida pela gravidade, menos os termos equivalentes aqui da entrada. Para esses termos aqui, o WS seria o nosso trabalho de eixo, o I é a energia interna da corrente I, o MI é a massa da corrente I, PI a pressão da corrente I, VI o volume da massa I, o I a velocidade da corrente I, e ZI a altura da corrente I acima do plano de referência, e GC a constante da gravidade. O termo I, respectivamente, ele representa as correntes de entrada e saída, representadas na equação como IN e OUT. Para a maioria das circunstâncias normais, nossos reatores não apresentam o trabalho de eixo. Dessa forma, o trabalho de eixo seria igual a zero. Temos também que os efeitos aqui relacionados com os termos gravitacionais da energia cinética e da energia potencial, eles são aproximadamente equivalentes, de forma que eles podem se anular na equação. Dessa forma, o que vai restar para a gente é que o calor é igual à energia interna na saída, mais o produto de PV na saída, menos a energia interna na entrada, mais o produto de PV na entrada. Lembrando que a nossa definição de entalpia é dada por H igual a U mais o produto PV, a gente pode escrever que o calor seria a entalpia na saída menos a entalpia na entrada. Uma equação bem mais simplificada e bem mais direta, que pode ser escrita aí em termos muito mais simples do que o anterior. Com base nisso, e como é mais comum que a gente trabalhe com taxas de transferência de energia, aqui representada pelo símbolo Q ponto, ao invés de energia em si, como calor, como Q, vamos tratar então que o nosso Q ponto seria igual a entalpia na saída, H na saída, menos o H na entrada. A gente pode diferenciar essa equação em relação ao tempo de forma que a gente consiga escrever que o calor, o termo de vazão aqui de calor, né, a taxa de calor, seria igual a vazão máxima na saída vezes a entalpia na saída, menos a vazão máxima na entrada vezes a entalpia na entrada. Essa equação pode ser generalizada aí para sistemas que tenham múltiplas correntes de entrada e saída, porque assim a gente consiga escrever que esse calor, esse termo de taxa de calor, seria igual ao somatório na saída da vazão de todas as correntes de saída vezes a entalpia dessas correntes, menos o somatório da corrente de entrada da vazão máxima na entrada vezes as entalpias na entrada. Também podemos escrever a equação da conservação da massa, que zero seria igual ao somatório das correntes de saída menos o somatório das correntes de entrada. A gente não tem aí perda de massa no nosso sistema. Com isso, o nosso balanço estaria resolvido, né? Se a gente resolver simultaneamente as equações de energia e massa, o balanço reacional do nosso sistema estaria tranquilamente resolvido. Aqui é importante enfatizar que esses termos de entalpia na saída e na entrada, ele inclui tanto a parte de calor sensível do nosso sistema, como a parte dos calores de reação do nosso sistema. Passando agora para o caso específico do reator batelada não isotérmico, vamos considerar esse sisteminha que está apresentado aqui abaixo, tá? Nesse sistema, a gente teria uma carga aqui sendo alimentada no nosso reator através do ponto 1. A temperatura do nosso reator é elevada até a temperatura de reação por meio de sistemas de transferência de calor, representados aqui por essas camisas, tá? Aqui, né, por essa área pintada, achurada. E, caso necessário, a gente refrigeraria esse nosso sistema também através de uma troca de fluido térmico por essas camisas, tá? Esse reator teria um sistema de medição de temperatura aqui através de um sensor de temperatura e os produtos seriam retirados aqui, descarregados por esse ponto 2 do nosso reator.
Aqui, para esse sistema em específico, para que a gente consiga descrever esse processo, a gente precisa das equações do balanço material e do balanço de energia. O balanço de massa para o nosso reator, ele pode ser escrito aqui como 1 dividido por V, que multiplica a derivada, o número de mols do componente I em relação ao tempo, que seria igual ao coeficiente estequiométrico do componente I vezes a taxa. Lembrando agora que a nossa taxa depende tanto da composição, aqui representada pelo número de mols, como da temperatura, que vai ter sua influência diretamente relacionada com a constante cinética K. Aqui a gente já conhece os termos, mas não custa relembrar. O V seria o volume do reator, Ni, o número de mols da espécie I envolvida na operação reacional, T seria o tempo de reação, VI seria o coeficiente estequiométrico do componente I, e R a taxa de reação. Vale lembrar aí que para os casos de reatores que operam a pressão constante em sistemas não isotérmicos também, a gente pode determinar o volume como uma função aí das temperaturas de operação. Esse volume seria representado por essa equação aqui. A gente viu essa equação de forma simplificada na unidade 1, como lá tratávamos de sistemas isotérmicos. Esse termo aqui era igual a unidade, e a gente escrevia que o volume era igual a V0, que multiplica 1 mais εAXA. Aqui é a mesma equação, agora ponderada aí pelos efeitos da temperatura. Para essa equação, V é o volume final do nosso reator, V0 seria o volume inicial do nosso reator, o εI seria o fator de expansão molar baseado no componente I, e FI a conversão do componente I. Lembrando que Fzinho-I é igual ao XI que a gente usou na unidade 1. T seria a temperatura final da operação e T0 a temperatura inicial da operação. Para que a gente resolva o nosso balanço de massa, como já dito, a gente precisa resolver também o balanço de energia. Para isso, a gente vai considerar que a entalpia apresenta contribuições aí dos calores sensíveis e do calor de reação. Dessa forma, o termo de calor vai ser uma integral que vai da temperatura inicial até a extensão da temperatura inicial e da extensão de reação inicial até a temperatura final, a extensão de reação final, aqui de MSCP dt mais o ΔH de reação derivada aí da extensão de reação. Nesses casos, aí, o símbolo θ seria a extensão da reação, ΔH, o próprio ΔH, que seria o calor da reação, tá? O MS seria a massa total do sistema e CP seria uma média das capacidades caloríficas dos componentes envolvidos aí, ponderadas pela sua massa, tá? Para o nosso sistema como um todo. Como a entalpia do sistema é uma função de estado, a gente consegue resolver aquela solução integral da nossa equação anteriormente apresentada, com a independência aí do caminho que a gente toma para resolver essa equação. Isso é representado por essa figura aqui, tá? A gente pode, para sair aqui por esse caminho 1, da que vai da temperatura inicial e extensão inicial de reação, até esse ponto aqui, ó, que representa a temperatura final e a extensão final de reação, a gente pode ir aqui tanto por esse caminho 1 sinuoso, como pelos caminhos 2, que representam a isotérmica, e depois aqui um aquecimento dentro da condição, mantendo a mesma extensão de reação. Então, tanto faz o caminho que a gente tomar, isso é válido porque a entalpia é uma função de estado. Com base nisso, a gente pode escrever aqui o caminho representado aí pelas rotas 2 e 3 da nossa transformação, tá? Essa é aquela parte daquele conteúdo que a gente já revisou na aula passada. Com isso, o calor seria igual ao ΔH de reação na temperatura inicial, que multiplica a extensão final menos a extensão inicial, mais a integral da temperatura inicial à temperatura final aí do produto de MCP dt, lembrando que isso aqui representa a massa média final do nosso sistema, e aqui a capacidade calorífica média ponderada pelas massas também final do nosso sistema. Como normalmente as nossas taxas são expressas em parâmetros molares, é mais interessante que esse termo de MCP dt seja escrito aqui também em termos molares. Para fazer isso, a gente vai transformar esse CP em um CPI, onde esse CPI é uma capacidade calorífica molar, e vamos ponderar ele aqui pelo número de mols de cada um dos componentes envolvidos. Para isso, a gente vai trazer um termo de somatório. Esse somatório vai considerar aqui os efeitos e a presença de todos os I componentes que façam parte da composição do nosso sistema reacional. Com isso, a gente vai passar a ter uma integral que vai da temperatura inicial à temperatura final, dentro de um somatório I, que vai do produto de NI, CP de I, dt. Para o nosso sistema, a gente vai considerar que a troca de calor vai ser representada da forma mais simples possível, de acordo com aquilo que a gente aprende lá nas disciplinas de fenômenos de transporte, né? E o calor ele vai ser dado por uma integral de Q dt, que seria uma integral dessa taxa de calor no tempo,
e ele é igual ao produto de U a H, temperatura asterisco, menos a temperatura do sistema, vezes a variação do tempo dt. Esse U vai ser o nosso coeficiente global de troca de calor, o AH, a área de transferência de calor, e o T asterisco vai ser a temperatura de referência, ou a temperatura da camisa de refrigeração. Com isso, a gente consegue juntar as equações que a gente acabou de obter, tá? Que seria o termo do calor, o termo correspondente aqui à geração de calor devido à ocorrência da reação química, e aqui o termo da capacidade calorífica, o termo dos CPs, tá? Com tudo isso aqui escrito, a gente consegue chegar na equação geral do balanço de energia para o nosso sistema, aqui representada. Essa é a forma mais geral da equação, tá? Que ela ainda está na forma integral, ela precisa ser integrada aqui de zero até o tempo final, e precisa ser integrada aqui da temperatura inicial à temperatura final. Lembrando que o CP pode ser uma equação dependente da temperatura também, tá? Essa integral aqui normalmente é resolvida aí como a integral do polinômio. Com base nisso que foi apresentado, a gente consegue trazer para essa equação algumas simplificações. A primeira delas é tornar essa equação aqui escrita em sua forma diferencial. Essa forma diferencial é muito útil, muito utilizada quando a gente for tratar da resolução numérica desse tipo de problema. O que eu fiz, basicamente, passei o dt para o outro lado aqui, dividindo os termos. Com isso, a gente fica que o produto UOH da temperatura asterisco com a temperatura total seria igual a menos ΔH de reação, a temperatura inicial, dividido pelo coeficiente estequiométrico, que multiplica o número de mols do componente limitante inicial, vezes a derivada da conversão do reagente limitante em relação ao tempo, mais o somatório I de NI CP de I derivada da temperatura em relação ao tempo. Pela definição do que é a taxa de reação, a gente pode escrever que o número de mols do componente limitante inicial dividido por menos coeficiente estequiométrico, multiplicado pela derivada aqui da conversão do componente limitante em relação ao tempo, seria igual à derivada da extensão em relação ao tempo, que é igual à taxa vezes o volume. Todas essas equações aqui são válidas e todas elas podem aparecer aqui, tá, nesse termo. Se a gente fizer uma simples substituição e reorganizar as equações, a gente pode escrever essa equação diferencial na forma na qual comumente aparece nos livros, que é o H, temperatura asterisco menos temperatura final do sistema, é igual ao ΔH de reação temperatura inicial, que multiplica a taxa vezes o volume, mais o somatório em I de NI, CP de I, derivada da temperatura em relação ao tempo. E todas essas equações definem o balanço de energia para o nosso reator batelada, tá? Tanto essa como essa são aí definições do termo do balanço de energia. Essa equação ela ainda pode ser um pouco simplificada. Basicamente, ela pode ser simplificada em dois modos de operação. O primeiro modo de operação considera que o nosso sistema opera adiabaticamente. Se o sistema opera adiabaticamente, a gente não tem um termo de calor. O termo de calor que estava aqui do lado esquerdo da equação passa a ser igual a zero, e com isso a gente tem apenas o termo de geração de calor devido à ocorrência da reação química e o termo das capacidades caloríficas aqui representados, tá? Quando a gente passa para a operação isotérmica, esse termo aqui é que vai sumir da equação, tá? A gente vai ter um termo de geração de calor que é responsável por consumir aí todo o calor gerado ou fornecer todo o calor necessário para que a reação aconteça. Então a gente perde esse termo de CP aqui das capacidades caloríficas representados. Isso significa dizer na prática que a gente não tem efeitos térmicos decorrentes dos calores sensíveis. Com isso, a gente finaliza a parte de equacionamento necessária para a resolução dos balanços de energia em reatores batelados, e a gente se vê na próxima aula com equacionamento aí para os reatores tubulares. Até mais.